Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão TRT São Paulo. Vamos para a nossa última parte de direito administrativo. Vou tentar não extrapolar aí 1 hora de revisão, tá? Então a gente vai correr alguns temas. Vou deixar os slides para você dar uma revisada com mais calma. Vou só alertar alguns pontos que a banca cobra mais. E aí a gente vai resolver as questões e você vai tendo uma noção de qual é o estilo da banca FCC. Vamos trabalhar de pontos específicos, lei de improbidade, a lei de proteção aos dados, que a banca cobra até pouco, né? Cobra mais a lei de improbidade e lei de acesso à informação. E outros temas aí mais cobrados pela banca FCC nas provas dos TRTs, tá? Dos últimos 3 anos. Bora para os nossos slides. Pedro, servidor público, está sendo processado por suposta prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que, no período em que era responsável pelo setor de compras de determinada autarquia, foram constatadas deficiências em pesquisas de preços que resultaram em aquisições de determinados produtos por valores acima dos praticados pelo mercado ou em condições menos vantajosas, segundo apurado em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas. Condições mais vantajosas é o princípio fundamental da licitação, né? Tá? Então, quando eu violo um princípio, eu cometo ato de improbidade. Vamos ver o que a questão nos pede aqui. Segundo apurado, né, de acordo com a lei de improbidade administrativa, Pedro somente poderá ser condenado por ato de improbidade se comprovado que atuou com dolo, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na referida lei. Uma das novidades trazidas pelas alterações aí na lei de improbidade, ou seja, essa lei aqui, ó, 14.230, que alterou muito a lei 8.429, nós temos o dolo específico. O que é dolo específico, professora? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito trazido pela lei como ato de improbidade. Então, lembra quando havia a condenação por ato culposo? Ele não existe mais. O agente tem que querer aquele resultado. Isso é o dolo específico, tá? Gabarito, letra não, né? Gabarito verdadeiro, tá? Esse dispositivo cai muito em provas, gente. Demais mesmo, ok? Memorizem aí a transcrição dessa assertiva, porque ela cai bastante. Somente estará sujeito à condenação por ato de improbidade se condenado pela prática de crime contra a administração pública, não mais sendo admitida a independência de instâncias vigentes sob a égide da lei anterior. Primeiro ponto. A ação de improbidade tem natureza civil. Aqui a gente não criminaliza por meio da ação de improbidade. Não é uma ação penal. E outra, aqui também na legislação não há a dependência entre as penalidades. Aqui eu posso aplicar uma penalidade de natureza penal, civil e administrativa. Assim como ocorre lá na Lei 8.112, né? Que a gente viu na aula passada. Então, cuidado com isso, tá? De fato, a ação de improbidade tem natureza civil, então ela não vai criminalizar, não vai condenar de forma penal aquele servidor. A natureza dela é civil. Outro ponto
é que a legislação, ela traz a independência das esferas. Então, nós temos aqui gabarito falso, ok? Cuidado com essas pegadinhas, tá? Isso é pegadinha da banca. Você tem que ter um pouquinho mais de raciocínio para entender o que que a banca está trazendo. Então, por isso que eu quis trazer esse item da questão, para a gente trabalhar essa parte de independência e a natureza da ação de improbidade. Vamos lá. Segundo a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações ocorridas em 2021. As sanções por ato de improbidade administrativa se aplicam à pessoa jurídica, ainda que a conduta seja sancionada como ato lesivo à administração e legislação específica. Aqui, a banca traz uma regra especial, ou seja, se eu tenho uma lei específica que trata de ato lesivo à administração, eu vou aplicar o princípio da especialidade. Por quê? A lei de ato de improbidade é uma lei genérica, geral. E se eu tiver uma lei específica trazendo atos, por exemplo, a lei de anticorrupção, se eu trouxer já o ato lesivo, eu não vou aplicar sob pena de aplicação do bis idem. Ou seja, de punir duas vezes aquele servidor pelo mesmo ato, tá? Então, se eu tenho uma legislação específica que já traz o ato lesivo, eu não vou aplicar a lei de improbidade administrativa. Então, nós temos aqui como gabarito letra falsa. Ainda que, essa parte aqui, ó, ainda que a conduta seja sancionada, não, tá? Legislação específica. Podem ser responsabilizados os agentes públicos que induzam, concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Aqui você vai pegar esse texto e vai levar para a lei de improbidade administrativa, vai notar uma malícia da banca FCC. Aqui, essa indução concorrência, ela tem que ser dolosa. E ela retira essa palavra para tornar o item falso. Tá? Cuidado na leitura, não leiam a parte da lei de improbidade correndo, né? Com pressa, e sempre procurem, sempre que for tipificar um ato, sempre que for responsabilizar o servidor ou terceiros, procure a palavra doloso, dolosa dentro da assertiva. Por quê? Porque se não houver, a assertiva está errada. Combinado? Gabaritos, então, letra aqui são falsas, né? Essas duas assertivas. Aqui eu trouxe para vocês o nosso mapa mental, tá? Responsabilidade sucessória cai bastante, mas eu acredito que vocês já tenham memorizado. Agentes públicos. Quem são os agentes públicos? E se ela é aplicável também a agentes que não são públicos, mas concorrem dolosamente para o ato de improbidade, tá? Procure sempre a palavra dolosamente, ok? Cuidado com o presidente da República. Por quê? Ele responde apenas pelo crime de responsabilidade. Ele não responde pela lei de improbidade administrativa, tá? É uma exceção, decisão do STF, porque a Constituição já traz os crimes de responsabilidade contra a administração pública. Então, ele vai responder perante a Constituição Federal e não pela lei. Nem preciso dizer para vocês, né, que vocês vão ter que memorizar o que é enriquecimento ilícito, ofensa
aos princípios e também trouxe para vocês aqui prejuízo ao erário. O que vocês vão perceber quando se fala em enriquecimento ilícito é vantagem, a palavra vantagem. Vantagem, recursos recebidos, ok? Vocês vão observar que, de alguma forma, vamos dizer assim, que o servidor ele economiza ou ganha valores que não estão aí vinculados ao próprio exercício da sua atividade. Então, ele vai ter um plus a mais ou vai deixar de gastar, tirar do seu bolso para utilizar os serviços da administração pública. Então, sempre que houver palavra vantagem, a probabilidade é que seja enriquecimento ilícito, tá? A classificação do ato de improbidade. Então, vocês vão dar uma lida aqui nesse rol, 2 dias, 3 dias antes aí da prova, tá? Cuidado com os princípios e as penalidades, tá? Penalidade aqui do enriquecimento ilícito, 14 anos é o que você precisa memorizar, tá? Princípios, aqui, nós temos o prazo de 4 anos, ó. E as penalidades de prejuízo horário são de 12 anos. Perfeito? Combinado? Eu não vou ler isso aqui porque é uma questão de memorização, tá, gente? Não tem como a gente vai perder tempo aqui lendo. Então, vamos para a nossa próxima questão. A conclusão da instrução do processo administrativo regido pela Lei Federal 9.784. E vamos falar do instrumento de processo administrativo. Enseja a faculdade de administração proferir decisão sobre o objeto do processo ou, alternativamente, sobrestar o trâmite do feito por até 90 dias. Não cabe sobrestamento do processo administrativo por mais de 60 dias. Vejam, é memorização, tá? Não tem como fugir da memorização da lei. Isso a gente vai ver aqui. Deixa eu trazer logo o mapa mental que a gente faz uma revisão. Processo administrativo. Nós temos a delegação aqui, atos que não podem ser delegados. A gente tem a cenoura, né? Que é um mnemônico aí que vocês gostam de utilizar. Então, memorizem esses atos de caráter normativo, recurso administrativo, competência exclusiva, que cai bastante em provas, tá? Outro ponto aqui é a questão da delegação e revogação. Tenham em mente a diferença e os elementos. O ato de delegação vai especificar um rol de elementos aqui que caem em provas, ok? E a delegação é revogável a qualquer tempo. Então, ela é precária, né? Ela pode ser revogada aí a qualquer tempo. Princípios expressos. A banca FCC não é muito chegada a princípios da lei, mas estão aí caso ela tente inovar nos seus pontos da legislação. O processo administrativo, nós temos alguns prazos aqui. Temos prazos de 3 dias, 5 dias, e temos alguns atos, cuidado, alguns atos serão prorrogáveis. O ato sem prazo específico, salvo força maior, então eu não tenho prazo específico, então ele pode ser prorrogável. Interposição de recurso pode ser prorrogável. E aqui a decisão do recurso. Como a gente viu, é 30 mais 30. São 60 dias e não 90 dias, tá? Que a banca traz. Cuidado com essas prorrogações que são itens bastante cobráveis em provas. A decisão coordenada é uma novidade, então, se é novidade, a banca tende a cobrá-la. Tem uma lida aí no que seja decisão coordenada. E vamos para a nossa assertiva.
Então, aqui não é 90 dias, são 60 dias. Pode autorizar a tomada de decisão coordenada, caso, por exemplo, seja necessária a participação de 3 ou mais órgãos da administração e não se trate de trabalho de processo sancionador. Vocês vão ver aqui, na decisão coordenada, que exige a participação de 3 ou mais setores e poderão ser tomadas mediante decisão coordenada sempre que, e aqui é um rol que cai e tem caído muito em provas, for justificada pela relevância da matéria, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Não se admite a decisão coordenada em processo de licitação e relacionados ao poder sancionador. O que é poder sancionador? Por exemplo, penalidade do servidor. Quando eu tenho que decidir, quando eu tenho que aquela delegação, aquela competência é exclusiva ou é privativa daquele ente, daquela autoridade, eu não posso torná-la decisão coordenada. Se a autoridade superior, né, imediatamente superior, é aquela determinada para punir, para disciplinar, né, para decidir o processo disciplinar sobre determinado servidor, eu não posso transferi-la para uma decisão coordenada, ok? Tem que ser aquela pessoa determinada. Então, relacionados ao poder sancionador e em que estejam envolvidas autoridades e poderes distintos. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Me parece que a letra B, então, é a correta, né? Obriga a administração a proferir decisão no prazo de 30 dias. Obriga, sob pena de se considerar deferido o pleito, reconhecido o direito ou afastado da infração disciplinar imputada ao interessado. Nós não temos condenação tácita aqui, tá, gente? E como a gente viu aqui nos prazos, cadê os prazos aqui? A decisão pode ser prorrogada, né? 60 dias, decisão do recurso e decisão após a instrução. Então, nós temos a permissão da prorrogação por mais 30 dias e não temos a condenação ou absolvição tácita. Permite que, nos casos de processos disciplinares, a administração solicite a participação de outras autoridades hierarquicamente superiores para deliberação mediante decisão coordenada. Acabamos de falar que não cabe em caso de poder sancionador. Então, não cabe a decisão coordenada. Gabarito, letra B. E agora a gente vai falar de poderes da administração. Em especial o quê? Poder de polícia. Acho que eu já dei o gabarito agora, né? Poder de polícia, que é o que mais cai, tem mais elementos, mais características, mais exceções. Então, as bancas tendem a cobrá-lo muito mais do que os demais poderes. Uma empresa que comercializa produtos alimentícios perecíveis teve seu estabelecimento interditado pela vigilância sanitária após verificação de inadequadas condições de armazenamento e refrigeração. A medida de intervenção é regular, como medida de poder de polícia, cabendo à empresa defender-se judicialmente, pois o processo administrativo não obriga ao rigorismo contraditório da ampla defesa. Errado, né? A gente vai sim aplicar o contraditório e a ampla defesa também no processo administrativo, nos termos da lei. Então, não faz sentido nenhum essa assertiva. Irregular, pois dependeria de autorização judicial? Não, o poder de polícia, ele independe, né?
ele tem quais são os elementos aí do poder de polícia? Nós temos a autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. Então, a autoexecutoriedade permite que a própria administração pública o faça, né? No caso aqui da nossa questão, interdite o estabelecimento, não dependendo de decisão ou autorização judicial. Legal e válida, tendo em vista que o contraditório em ampla defesa não exige manifestação do interessado para decisões passíveis de serem tomadas no decorrer do processo administrativo. Gente, o processo administrativo vai observar o contraditório e a ampla defesa. Não tem como fugir desses deveres, né, e direitos aí do administrado em ser ouvido e em produzir provas para que anule essa decisão que tem uma presunção de veracidade. O administrado ele também tem que ter condições de provar que a administração está incorreta. E é no processo administrativo, com base no contraditório e na ampla defesa, que ele vai fazer isso. Tá? Então, não há essa exclusão, esse afastamento desses princípios dentro do processo administrativo. Gabarito errado. Regular, considerando a urgência e o exercício do poder de polícia, bem como que, após a intervenção, será oportunizada a defesa à empresa. Perfeito, né? Gabarito, letra D. Esse poder de polícia exercido com autoexecutoriedade, ele é válido e caberá à empresa buscar no processo administrativo, sob o manto do contraditório da ampla defesa, buscar anular essa interdição. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês o mapa mental do poder de polícia. Cuidado com o ciclo de polícia, pessoal. Qual é o ciclo de polícia e quais que podem ser delegados, ok? Isso é questão que vem caindo muito em provas, então vou deixar para vocês aqui esse mapa mental para vocês terem mais tranquilidade na hora da prova. Lembrando que os atributos aqui são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Tá? Eu posso impor a decisão. E uma presunção, né? Na verdade, é uma presunção absoluta. O poder de polícia não age sobre pessoas. Ok? Vão com essa presunção genérica para sua prova. Ele não age sobre pessoas, ele vai agir sobre o quê? Bens, direitos e atividades. Jamais vai agir sobre pessoas. Perfeito? Bora continuar aqui a nossa revisão. Os princípios constitucionais que regem a administração pública podem ser identificados também nas normas que disciplinam as funções executivas. Então, aqui a gente vai falar de princípios. O LIMP, que vocês já estão craques, está lá no artigo 37 da Constituição. E aí a gente vai falar dos princípios. Aqui a banca não trouxe nem explícito nem implícito. Vamos falar do princípio da administração. Impessoalidade, que exige a realização de concurso para a contratação de servidores para ocupar cargo em comissão. Realmente a impessoalidade é que vai exigir a necessidade de concurso público. Só que cargo em comissão, ele é de livre nomeação. Ele não exige, é a exceção. Lembrados? É a exceção. Então, gabarito errado, né? Letra B, publicidade, incerto ou inserido, né? Na obrigatoriedade de publicação dos editais e dos anexos no Portal Nacional de Contratação Pública. Me parece a regra geral e correta do princípio da publicidade, que é dar acesso às informações, publicar, tornar-se transparente a administração pública. Transparência que veda, em caráter irrestrito, o sigilo de documentos
Não. A regra é a transparência. O sigilo é a exceção, né? Então, não há a caráter irrestrito no caso de transparência, inclusive no processo de licitação, né? Errado. Eficiência, que permite a contratação direta nos casos em que se demonstra a existência de preço inferior ao resultado da licitação. Não. Quando a gente fala de licitação em maior preço, menor preço, enfim, as características que a gente tratou na aula passada de licitação, a gente vai falar de proposta mais vantajosa. Mas essa vantagem mais vantajosa, ela não pode ir de encontro com a isonomia de participantes, de todos participarem. Então, eu não posso colocar a eficiência à frente dos princípios de licitação. Ademais, você vai lá ver as regras de contratação direta e você vai ver que há um rol taxativo no caso de legislação dispensável. E dentre elas não existe nenhuma com essa possibilidade de preço inferior ao resultado da licitação. Em algumas questões dá para a gente utilizar as regras, os princípios, por isso é tão importante estudar princípios, porque você vai ver que normalmente haverá um conflito de princípios. Você vai ter que saber ponderá-los, assim como os direitos, né? Você vai ter que observar quais princípios podem ou não sobrepor aquela situação de fato. Letra E, moralidade pública, que veda a contratação direta de locações de imóveis, impondo a necessidade de realização de licitação. Não, nós vimos que a locação de imóveis ideais permitida, e que é o caso de inexigibilidade. Ok? Então, nós temos aqui gabarito letra B. A publicidade, que está aqui ó, no LIMP, né? Incerto na obrigatoriedade da publicação dos editais e dos anexos no Portal Nacional de Contratação Pública. Gabarito letra B. Vejam que a licitação está em diversos pontos, né? Assertivas da banca FCC. Então, por isso a gente trouxe aí a aula passada aí muito mais de 40 minutos falando só sobre licitação e eu deixei para vocês aí o nosso post-it da lei de licitação, alguns pontos. Se você quiser adquirir o material completo, entre em contato com a gente, tá bom? Aqui estão os princípios, não vou ler, porque isso aqui é básico do direito administrativo, tá, gente? O LIMP, principalmente, é básico do direito administrativo. Você tem que ir para a prova sabendo pelo menos esses 5 princípios. A prestação de serviços públicos pode se dar de forma direta pela administração pública ou mediante delegação, a exemplo da permissão ou concessão. Difere a concessão e permissão do serviço público por quê? Então, diferem as diferenças entre concessão e permissão. Onde que a gente vai encontrar isso, né? A permissão de serviço público, eu vou até dar uma lida primeiro aqui no nosso mapa mental. A gente vai dar uma repassada nos elementos aí da concessão e da permissão para facilitar a nossa resolução. Quando eu falo de concessão, eu estou falando de algo mais complexo. Ela vai ser sempre precedida de licitação. E aí, qual é o tipo de licitação? Se ela é mais complexa, né? Nós temos a concorrência e o diálogo competitivo. Ela será, a concessão será concedida a pessoa jurídica ou consórcio. Não tem pessoa física na concessão. É PJ ou é consórcio. Combinado? Sempre por prazo determinado. Serviço público ou obra, precedido ou não de execução de obra pública. Já a permissão, eu já falo em pessoa física. Aqui, ó, vocês vão ver, pessoa física ou jurídica. Mas eu não vou falar de
consórcio. Consórcio é só concessão. Concessão, consórcio. Combinado? Precedida de autorização legislativa somente serviço público, mediante licitação, também por prazo determinado, por contrato de adesão, passivo de revogação e com indenização se revogada antecipadamente. A autorização, ela não exige autorização legislativa e já é mais branda, né? Não obriga a licitação concedida à pessoa física ou jurídica e por ato da administrativo unilateral discricionário, por prazo determinado ou indeterminado. Lembrando, se é discricionário, a administração pública pode revogar. Se tornar inoportuno ou inconveniente. Tá bom? Vamos voltar então para a nossa questão aqui. Permissão de serviço público não se sujeita à fiscalização dos órgãos reguladores e dos usuários, em razão da sua natureza precária, ao contrário da concessão do serviço público e da concessão de obra pública. Não, aqui tanto a permissão quanto a concessão vão estar vinculadas aí, né, a admitir a fiscalização, ok? O órgão público pode sim fiscalizar esse serviço por meio de que foi titularizado, né, por meio de delegação, seja permissão ou seja concessão. Então, o gabarito é errado, tá? Ela se sujeita sim à fiscalização. Permissão de serviço de caráter precário pode ser precedida de obra pública. Permissão. A gente falou de obra pública na permissão, diferentemente da concessão do serviço público, que só admite o serviço como objeto contratual. Errado, a gente leu que é o contrário, né? A gente viu que pode ser precedida de obra pública. Permissão de serviço público admite ou outorga do serviço público a pessoas pessoas físicas e jurídicas. Vamos ver. Permissão, ok. Permissão admite, outorga. Ok. A título precário, mas não admite aporte do poder público, como a concessão do serviço público. Vocês vão ler lá na lei que é possível, sim, aqui o aporte por parte do poder público na permissão, tá? Então, incorreta a assertiva C. Letra D. Permissão de serviço público de natureza precária contempla a delegação de serviços públicos também a pessoas físicas. Fala também pessoas físicas, também pessoa jurídica. Enquanto a concessão do serviço público, que pode ser precedida de obra pública, perfeito, restringe a delegação a pessoas jurídicas e aos consórcios. Embora a banca não tenha trazido os consórcios, como há no enunciado a diferença, essa é uma da principal diferença. Na permissão, nós temos pessoa física que pode receber essa permissão. Já na concessão, apenas pessoas jurídicas e os consórcios, que são pessoas jurídicas, não deixam de ser pessoas jurídicas. Ok? Então, nós temos o gabarito aqui, gabarito letra D. Vou deixar aqui o mapa mental, né, para vocês darem uma lida. E aqui eu trouxe para vocês as formas de extinção. A Banca FCC faz um tempinho que não cobra e ela gosta muito da incapação e da caducidade. Inclusive, gosta de trazer para vocês as diferenças e, na verdade, misturar os elementos. Então, eu vou deixar esse slide extra para vocês aí, só por desencargo de consciência, tá certo? Que pode estar na sua prova, dia 3 de agosto. Bora lá! Vamos falar um pouquinho da lei de acesso à informação. No interesse geral, o coletivo deve se dar em local ou por meio de fácil acesso, aplicando-se aos órgãos. E aí aqui a gente tem as disposições gerais da lei que cai bastante, por quê? Porque lá tem um rol especificando quem são as pessoas submetidas a essa legislação. E, na dúvida, você coloca todos os entes, tá? Todos os entes federados, a administração direta, a administração indireta, na verdade, os órgãos públicos. Lá a gente vai ver até. Eu vou trazer aqui primeiro, né? Vamos trazer aqui, ó.
a lei de acesso, a aplicação e abrangência aqui, ó. Vocês vão ver que vão ser aplicados a todos os entes federados. Quem são os entes federados? União, estados, DF, municípios. Tá? Administração direta. Então, vão se aplicar também a órgãos subordinados à administração direta e à administração indireta, que a gente já viu quem são. A aplicação, aqui, ó, isso aqui que me dá medo que vocês esquecem. A aplicação às entidades privadas sem fins lucrativos quando receberem recursos públicos e essa aplicação vai ser restrita aos recursos públicos recebidos, tá? Então, cuidado com essa aplicação e abrangência, cuidado para não esquecer as entidades privadas. Então, bom, acho que agora fica mais fácil de responder, né? Aplicam seus órgãos e entidades da administração pública que sejam titulares do patrimônio público imobiliário, muito específico, né, gente? Não. Aplica-se a entidades da administração pública direta. Da administração pública direta, do Poder Executivo e as Cortes de Contas, excluídos poderes legislativo e judiciário, não. Quando a gente fala de administração direta, a gente fala dos três poderes, né? Tanto poder judiciário, executivo, como legislativos. Da administração pública direta, excluídas entidades da administração pública direta, não. Quando a gente fala de controladas, subordinadas, a gente vai incluir também a administração pública indireta. Órgãos públicos da administração direta de todos os poderes e esfera. Aqui está o nosso gabarito. Letra E, entidades de todas as esferas do poderes. Ok, porque consiste em unidades administrativas ou pessoas jurídicas sujeitas obrigatoriamente ao regime jurídico de direito público. Não só de direito público, mas direito privado. A gente viu que a administração indireta, ela também está submetida, e ela é pessoa jurídica de direito privado. Ok? Então, gabarito aí, letra D. Vou deixar aqui o mapa mental para você dar uma lida nesses itens que eu acho importante para você revisar na semana de prova, tá? E aí, claro, quando a gente fala de lei de acesso de informações, a gente não pode deixar de ir sem memorizar o grau de sigilo, 25, 15 e 5 anos das informações, os prazos para acesso a essas informações. Então, nós temos a regra geral de 20 dias, mais 10 dias, né? Prorrogáveis aí por 10 dias. Temos uma exceção no caso de bancos de dados públicos, o prazo é de 10 dias. E se houver um indeferimento do acesso, aí a parte pode recorrer em 10 dias. No caso de recurso desse indeferimento, né, desse recurso, nós temos o prazo aí de 5 dias para a autoridade hierarquicamente superior deliberar, ou seja, ela tem 5 dias para decidir sobre o meu recurso. Eu interponho em 10 e em 5 dias, ou seja, metade do prazo, ela tem que deliberar o meu recurso. Uma vez apreciada, a parte pode encaminhar o recurso à CGU, mas ela também pode fazer esse encaminhamento diretamente à CGU, desde que cumpra esses requisitos aqui, ó. Desde que a decisão, né, a negativa, não seja de a informação não sigilosa, não indicar autoridade classificatória e procedimentos de classificação irregular, ou seja, há uma irregularidade nesse procedimento de acesso à informação. E, por fim, se há um descumprimento de prazo. Então, eu já recorro diretamente na CGU, tá? Por fim, uma das situações em que as bancas mais cobram é qual é a última instância de recurso para a lei de acesso à informação. Aí nós temos a comissão, aqui, ó, essa comissão mista de reavaliação de informações, que vocês vão encontrar aqui nas restrições aqui, tá? Aqui, ó, das restrições. Então, cuidado com esses pequenos detalhes da lei de acesso à informação. Vocês vão precisar deles para poder excluir as assertivas. Combinado?
Vamos falar um pouquinho sobre a LGPD? E se você não leu ainda, não teve tempo de ler nossos resumos lá no nosso curso TRT para Desesperados, por favor, leia pelo menos os artigos que eu trouxe aqui para você. Não vá às cegas para a prova da Banca FCC sem ler pelo menos os conceitos, pelo menos as definições trazidas pela lei. Por quê? Essa questão é fácil, mas se você não leu a lei, a tendência é que você erre. Ok? Então, leia pelo menos as definições, que são palavras diferentes, né? Que não estão no nosso vocabulário, e as definições, dependendo da palavra, são muito parecidas. Ok? Então, por favor, leiam os artigos que eu trouxe para vocês aqui na semana que antecede sua prova. Procedimento chamado anonimização, no âmbito da lei da LGPD, é. Quando a gente fala anonimização, eu quero dizer que um dado que era possível identificar um indivíduo, eu acabo tornando esse dado anônimo. Como assim anônimo, professora? Esse dado aqui não me permite chegar a esse indivíduo, porque ele está anonimizado. Tá? Essa é a definição que vocês vão encontrar na legislação, claro, de uma forma mais bonitinha, mas essa é o chamado anonimização. Eu vou tornar aquele dado insuscetível de vinculação àquele indivíduo, correto? E aí, dentro das assertivas, nós vamos ver onde está essa definição. Vejam que, no caso de definições, eu não consigo, muitas vezes, buscar os 4 erros, né? Que eu costumo falar para vocês aqui. São exceções. Eu preciso buscar o conceito correto. Então, eu preciso ir na alternativa correta. Vamos lá? Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular nega qualquer tratamento de dados. Aqui a gente tem um conceito muito mais parecido com consentimento. O que seja consentimento, não pelo caráter negar, né? Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados. Letra B, né? Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal. Aqui a gente fala em bloqueio. Vocês vão encontrar isso tudo aqui lá na lei LGPD. Meio técnico de tratamento por meio do qual um dado é rastreado. Não se fala em rastreamento no caso de anonimização. Tá? O dado não é rastreado. Letra D. Meio técnico de tratamento por meio do qual um dado não mais se associa a um indivíduo. Nosso gabarito. Tá? Ele torna esse indivíduo anônimo. E letra E, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de dados. Isso aqui é consentimento. Então, eu preciso ler a legislação para poder identificar os conceitos. Ok? Gabarito letra D. Eu vou deixar aqui alguns artigos, né? Nomenclaturas, definições que vocês precisam entender. Cuidado com controlador e operador, inclusive o encarregado aqui, porque a banca vai trazer esses 3 elementos da LGPD e vai alterar. Vai dizer que o controlador é o encarregado, inclusive as atribuições que eu trouxe os artigos aqui para vocês. Então, vocês têm que ter bem definido o que é controlador, o que é encarregado e o que é operador, ok? E é nessas definições que você vai conseguir definir, memorizar bem esses conceitos. Então, cuidado com esses 3 aqui. Tá na correria? Lê pelo menos esses 3. Combinado? Agente de tratamento, ó. Anonimização. Utilização de meios
técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. E aí, cuidado com dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. E consentimento, a gente já viu nas assertivas, tá? Cuidado com o artigo 2º, que vai trazer os fundamentos da LGPD. Aqui que eu falei para vocês, o controlador, o operador e o encarregado, ó. Cadê o operador? Tá? Então, cuidado, dê uma lida nesses artigos. E o artigo 11, que vai tratar de dados pessoais sensíveis. Identifique os dados pessoais sensíveis. A banca adora esse rol. Então, tá aqui para vocês, por desencargo de consciência, né? Que vocês leiam esses dispositivos. Perfeito? No mais, façam muitas questões, porque é assim que a gente consegue memorizar e entender a banca FCC. Vejam que é literalidade da legislação, né? Não tem muito segredo além da memorização. E eu vou ficando por aqui na nossa revisão TRT 2, TRT São Paulo. Iniciamos o próximo vídeo, a próxima fase da nossa revisão, falando sobre direito do trabalho e processo do trabalho, ok? Vai ser um pouquinho mais extenso, porque são as matérias mais importantes para a sua prova. São matérias que você precisa gabaritar, precisa acertar todas as questões, ok? Direito constitucional, direito administrativo, a gente ainda trabalha com alguns equívocos, né? Alguns erros, matérias que talvez você não tenha tanta confiança, mas direito do trabalho e processo de trabalho, se você quer ser um aprovado, você precisa gabaritar. E eu estou aqui para ajudar você a chegar ao gabarito certo. Ok? Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais, até breve.